Oi, bom, o meu grupo vai apresentar sobre a globalização cultural. A cultura está ligada a um povo. Diante disso, como entender a globalização da cultura no contexto atual? Bom, vamos descobrir. Uma das características importantes que se estende hoje por pela cultura global é exatamente a maior visibilidade das manifestações étnicas, regionalistas e vindas de sociedades excluídas. Talvez as nações ocidentais nunca vão saber lidar com diversas culturas diferentes assim no mesmo país. As chamadas terceiras culturas são conjuntos de práticas, conhecimentos, convenções e estilos de vida que desenvolvem de modo a se tornar cada vez mais independentes dos seus estados-nação, formando-se em diversas áreas e colocando em conflito ideias em que as vítimas periféricas têm apenas duas alternativas: ou se deixar julgar pela sociedade, ou se juntar contra para evitar a sua incorporação na modernidade ocidental. No Brasil, a cultura é produto de miscigenação, ou seja, através dos índios nativos, dos primeiros colonizadores europeus, dos africanos, na época eram os escravos, e outros europeus que vieram para cá no século XIX e início do século XX. A maioria dessas interações não foram muito pacíficas. Além de todas essas influências, ainda tem a influência cultural dos Estados Unidos, que veio através da TV e do cinema. Seu poder cultural audiovisual é muito grande no mundo inteiro. Alguns países criaram uma certa barreira para não captar essa influência externa. Isso quer dizer, será que estaremos caminhando para uma padronização da cultura mundial? Mesmo com essas influências externas, os países podem manter suas tradições ativas, como no Rio Grande do Sul, como continua com a dança tradicionalista, como na Bahia continua com o Lodum, essas coisas assim. Mas a maioria das vezes elas vêm mescladas a culturas de outros lugares. As muitas mudanças na comunicação e nos transportes, na modernização deles, também proporcionaram uma maior interação entre a cultura interna e a externa. Outro exemplo dessa globalização é a cultura grega, que tinha como berço dela a cultura ocidental, que até a Grécia Antiga, que aí, a partir daí também sofreu muitas influências externas, que na maioria das vezes foi através de processos violentos. A globalização é claramente um processo ainda incompleto. Muitas das nações ainda não aderiram a essa tendência, mas sem dúvida o número de adeptos a ela tem aumentado muito, atingindo países que até pouco tempo era muito improvável, tipo a China e a Índia. E toda essa complexibilidade, a globalização desperta sentimentos muito variados, é capaz de dividir opiniões completamente, trazer tanto adeptos a ela quanto adversários. E essa realidade comprova que o sucesso da globalização é inevitável. Bom, a globalização é uma cultura controversa, pois, por um lado, ela tem a diversidade de bens culturais, que é estimulante, mas, por outro, há um receio que o nosso país e a nossa cultura fiquem fragmentados e que os seus valores se percam. Gandhi falava uma frase que tem tudo a ver. É bom abrir as portas às diversas culturas existentes ao nível mundial, mas nunca devemos abandonar a nossa cultura. A gente deve sempre aderir a muitas coisas, tipo comer McDonald's no shopping, como um americano faz, ter um carro da linha da Fiat, que é lá da Itália. Essa unificação é sempre boa,
mas a gente não pode deixar nossa cultura de lado. A gente não pode esquecer que nós somos uma miscigenação muito grande e é uma junção de culturas muito forte. Então, é isso.